Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Silvão Moraes, seja bem-vindo ao canal Good News, que significa boas novas, boas notícias. Vamos para mais um vídeo no nosso canal. Mas antes de eu começar o vídeo, vamos dar aquela força, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos, que a gente vai estar colocando aqui um vídeo a cada 7 dias, um vídeo por semana, para abençoar a sua vida. Amém? Eu quero agradecer aqueles que têm se inscrito no canal, que têm abençoado, divulgando, fazendo com que esses vídeos cheguem ao maior número de pessoas possíveis. Eu louvo muito a Deus pela sua vida e pelo que você tem feito ajudando a divulgar. Eu quero falar hoje, queridos, sobre um assunto que é muito difícil falar e que muitos cristãos e muitas pessoas têm dificuldade para lidar, que é sobre perdão, sobre o poder que o perdão pode trazer na vida de um ser humano. O perdão é um sentimento que é divino, é de Deus. A Bíblia diz, queridos, num texto de Mateus 18, do versículo 21 ao 35, fala da história de um homem em que na verdade Jesus deu uma analogia. Pedro, e alguns discípulos chegam a Jesus e começam a perguntar quantas vezes eles tinham que perdoar, quantas vezes eles tinham que perdoar o irmão dele. E Pedro fala 7 vezes, aí Jesus fala para ele: não, eu te digo que é 70 vezes 7. E Jesus estava falando de algo interessante, porque 70 vezes 7 se simbolizava algo infinito. Naquela época, 70 vezes 7, quando alguém falava faz tal coisa 70 vezes 7, ou seja, estava querendo dizer que era uma coisa que não tinha fim, que você tinha que fazer sempre. Então o perdão é algo que nós temos que fazer sempre. Aí Jesus fala, nessa parábola, nesse exemplo que ele deu, que ele fala algo interessante, que tinha um servo que devia muito para o seu senhor, ele devia muito mesmo, e ele não tinha como pagar aquela dívida. Não tinha como, ele não tinha dinheiro para pagar, era uma dívida muito alta. E aquele senhor, Jesus fala que ele perdoou aquela dívida, ele esqueceu aquela dívida. Ele disse: olha, como tu não tem como me pagar, eu vou te perdoar, eu vou esquecer essa dívida. E ele foi perdoado, uma dívida que não tinha como ele pagar. Aí logo depois ele sai dali e ele encontra com um cara que devia a ele também. Aí você sabe o que ele fez com o cara? Ele começou a sufocar o cara, pegou na garganta assim, começou a sufocar o cara. E o cara, desesperado: me perdoa, eu não tenho como te pagar agora, assim que eu tiver eu vou te pagar e tudo mais, aquela situação toda. E ele não teve pena dele, colocou ele na cadeia até que ele pagasse aquela dívida. E quando os servos daquele rei, daquele senhor, viram que aquele servo que o senhor dele tinha perdoado, fez aquilo com aquele outro, que era uma dívida muito menor do que a outra, eles se indignaram. E eles foram lá com aquele senhor e disseram: olha, aquele que o senhor perdoou, pegou outro que devia muito menos para ele e colocou na cadeia. E aquele senhor ficou muito indignado com aquilo. Jesus fala que ele mandou pegar aquele servo e falou para ele: por que você não perdoou a dívida? Eu perdoei uma dívida muito pior sua, que era muito maior, e você não quis perdoar a dívida. Agora você vai ser preso até que você me pague toda a sua dívida. E ele foi lançado aos torturadores até que ele pagasse toda aquela dívida que ele devia para aquele senhor. Que história interessante. Jesus ele sempre falava por parábolas. Mas, queridos, a maior lição que eu tiro disso é que a gente tem que perdoar, sabe? Você imagina, nós pecamos, desobedecendo a Deus, o pecado entrou no mundo, Adão e Eva pecaram terrivelmente e desobedeceram a Deus. O pecado entrou no mundo. Nós não tínhamos como pagar essa dívida com Deus. Então, quando a gente pecou, a gente contraiu uma dívida que não teríamos nunca como pagar para Deus.
Aí Deus manda o seu filho pagar o preço dessa dívida para que a gente possa receber o perdão dos nossos pecados. Que tremendo! Talvez você não sabia disso, mas você sabia que era uma dívida? A Bíblia fala assim, quando Jesus morreu, ele pegou o script de dívida e rasgou. Ele pegou um documento assim, como se fosse um documento, pegasse e rasgasse assim, ó, tá, paguei a dívida da humanidade, paguei a dívida por todo o pecado. Hoje o ser humano pode ser perdoado do seu pecado, basta apenas se arrepender. E às vezes nós que somos perdoados por Deus dos nossos pecados terríveis, assassinato, mentira, roubo, adultério, tem uma centena de milhares de pecados que eu poderia citar aqui. Quando você entregou sua vida para Jesus, Deus te perdoou, não te perdoou? Ele te perdoou. Ele te perdoou. Então por que às vezes um irmão que fala alguma coisinha que ofende a gente não quer perdoar? A gente fica com raiva. Aí fica de marcação com aquele irmão. Tudo que aquele irmão faz a gente quer condenar. Não, querido, não deve ser assim. A Bíblia diz que quem muito foi perdoado, muito perdoa. Olha só que forte. Então nós temos que aprender a perdoar. E Jesus ele estabeleceu algo interessante, que se você não perdoar o seu irmão, ele não pode perdoar. É muito forte. Você não perdoa o seu próximo que você vê, como é que você vai perdoar? Como é que você quer receber o perdão de Deus? Né? Que você não vê. Então nós temos que entender isso, queridos. O perdão é muito sério. Muitas pessoas, escuta o que eu estou dizendo aqui para você, estou alertando você que é cristão. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, que estão servindo a Deus, infelizmente vão para o inferno porque não querem perdoar. Às vezes a pessoa vai, a Bíblia diz que se teu irmão pecar, tu vai até tu e ele e se resolve com ele. Se alguém te ofendeu, vou te dar um exemplo, se alguém te ofendeu, fez alguma coisa para você, ou você fez para aquela pessoa, você vai lá, você pede perdão para aquela pessoa, olha, me perdoa, foi um momento que eu não estava bem, eu acabei agindo errado, e aquela pessoa diz que te perdoou, mas ela não fala, ela passa por cima de ti, às vezes dentro da igreja, na rua, em qualquer outro lugar, e não fala contigo, ela não te perdoou, e se ela não te perdoou, Deus não perdoou ela. Você sabe que a gente peca todos os dias nós precisamos do perdão de Deus. E às vezes eu vejo pessoas dizer que é crente, que serve a Deus. Não, eu sou a Deus. Sou servo do Senhor. Coloca nas redes sociais, coloca no status que ama Jesus, que ama Jesus. Aí o Espírito Santo diz assim, perdoa o fulano lá. Por que tu não fala com fulano? Gente, entenda uma coisa. Se você pediu perdão para aquela pessoa e foi de coração, você realmente quer se dar bem com aquela pessoa, mas aquela pessoa não fala com você, já não é um problema seu. Isso já aconteceu comigo, eu for lá, eu fui ofendido, mas eu fui lá e pedi perdão para aquela pessoa. No reino de Deus é assim, gente, não é só quando tu ofende alguém que tu tem que pedir perdão. Se a pessoa te ofender, tu tem que ir lá também resolver. Jesus ele ensinou isso. No livro de Mateus tem um texto que fala sobre isso, que quando tu for ofertar no altar, se tu vê que tem alguma coisa com o teu irmão, vá resolver com ele, depois traz tua oferta no altar. Então Jesus estabeleceu esses princípios do perdão. Então nós temos que aprender a perdoar. Perdoar, gente, nós nunca vamos sentir. A pessoa diz assim, eu ainda não senti de perdoar o fulano. Gente, você nunca vai sentir, nunca. Porque a sua carne quer pegar ele assim, ó, jogar ele no chão assim, ó, finalizar ele. Mas não é assim. Você tem que se forçar aquilo. Você tem que pedir para Deus, me ajuda a perdoar, me ajuda a amar meu irmão. O perdão é uma decisão. Você vai decidir. Cristo decidiu morrer por nós naquela cruz. Quando ele estava sendo ali crucificado e aqueles caras estavam cuspindo nele, falando dele, o que foi que ele falou? Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Quando você não conseguir perdoar, olha para a cruz. Olha para a cruz. Olha para você o tanto de pecado que você tinha na sua vida e que Cristo mudou
através do perdão. A segunda palavra que mais operou milagre no mundo foi o perdão. A primeira chama-se Jesus. Foi o cara que nos salvou. Jesus, ele é o cara, meu irmão. Jesus, ele é demais. Não existiu outros pessoa que pisou nessa terra mais amorosa, mais linda, mais que você queria estar perto do que Jesus. Jesus era a revelação de quem o Pai é. E se Jesus falou para perdoar, nós temos que perdoar. Amém? Eu quero orar pela sua vida agora, nesse momento. Se você não está conseguindo perdoar, sabe? Não fique tomando veneno todo dia, porque uma pessoa que não perdoa, ela está tomando veneno todo dia e ela está dando para os outros, porque ela fala mal daquela pessoa para outros. Então, que você possa abrir o seu coração e perdoar. Lembre-se que você foi perdoado um dia, você também tem que perdoar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, a vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo, sabe, Senhor, e que essa pessoa possa receber agora o perdão de Deus dos seus pecados também. Sabe, Senhor, que essa pessoa agora que está vendo esse vídeo possa, Senhor, ser gerada no coração, ou a pessoa possa tomar essa decisão de perdoar, Senhor, porque quem muito perdoa, muito é perdoado. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dessa pessoa agora. Amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe sua vida grandemente e um vídeo por semana eu vou estar aqui postando para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Fica com Deus.